com o Jango. Oferecimento Supermercado América, um sempre perto de você. Guru do iPhone, a qualidade e confiança que você precisa. Estamos começando mais um Cast Aventura Conjunto para todo o Brasil. E dessa vez é um pouco diferente. Estou numa sala fechada junto com o ilustre Dr. Fernando Vilela, que vai falar para nós um pouco sobre hidroelétricas. O Rio Cuiabá vem sofrendo com algumas agressões. E segundo as informações e alguns depoimentos que eu colhi no Barão de Melgaço e na região de Cuiabá, fiquei sabendo que um dos grandes problemas que eles acham que são as hidrelétricas, tipo o Manso. E o Fernando vai estar aqui explicando para a gente tudo sobre as hidrelétricas e PCHs que pode ser feito no Rio Cuiabá. Fernando, há poucos dias atrás eu fiquei sabendo dessa sua invenção de construir usinas hidrelétricas no Rio Cuiabá. Eu era contra, quer dizer, ainda continuo contra assim, entre aspas, porque a gente é contra daquilo que a gente não conhece. Quando a gente não conhece uma coisa, a gente tem cisma. Eu, como sou um defensor da natureza, vivo correndo atrás para lá e para cá, vem vendo e assistindo o comportamento desse nosso Pantanal esse que é o patrimônio da humanidade, e vem descobrindo que o Rio Cuiabá hoje, ele chega no Barão de Melgaço, e ele é o portal das águas lá em Barão de Melgaço. Mas, por sua vez, hoje, você vê que tem muito lixo no Pantanal. Não é só lixo, chega esgoto também lá. E esse projeto seu é bem audacioso. E eu andei estudando ele, e vi pela internet a primeira vez que vocês postaram algumas imagens do que vocês têm interesse de fazer. E recentemente eu vi que vocês estão tentando fazer esse projeto ir adiante, e ele acabou que não indo porque esbarrou na Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Eu sei que as águas, além de ser da humanidade, é patrimônio nacional. Quem delega as funções ou não sobre as águas é o governo federal. Mas diante disso tudo, o que eu quero mais esclarecer para as pessoas que me seguem, principalmente as pessoas que têm grande interesse disso tudo no Rio Cuiabá, que são os ribeirinhos, e essas pessoas têm preocupado muito com o Pantanal, mas eles se preocupam mais com as usinas, porque eles falam que não tem peixe ou coisa parecida. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Tá bom, Jango, é um prazer enorme te conhecer, e ainda mais você fazendo parte desse programa espetacular que é Em Prol da Natureza. O que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que essas PCHs, elas são amigas da natureza. A PCH não tira uma gota d'água do rio, não joga nenhum poluente, pelo contrário, ela usa as forças das águas. E ela tem um dispositivo muito importante, que é o recolhimento de qualquer lixo que vem passar por ela, porque ela não pode, por questões técnicas, que esses lixos, pneu, garrafa PET, qualquer sulfar que joga passar na turbina é danificado. Então ela tem uma proteção de cada usina dela, que é, primeiro, o recolhimento do lixo. Esquecendo a parte jurídica, você acabou de falar sobre que isso é uma prerrogativa privativamente da União, artigo 22 da Constituição Federal. Por quê? Porque é um bem público. E sendo bem público, ele é concedido por um prazo de 35 anos. Esse bem volta para a comunidade. Veja bem se eu entendi direito. Olha, você que está me assistindo deve estar querendo fazer essa pergunta para ele também. Veja bem, eu monto uma usina, uma hidrelétrica em qualquer rio do Brasil, e depois de 30 anos ele passa a ser do governo? Depois de 35 anos venceu a concessão, o prazo volta esse bem para a União. Nós todos, todo cidadão brasileiro volta dono. E aí a União faz o que quiser. Se ela quiser relicitar em prol da tarifa mais barata, para diminuir o preço da tarifa, que isso é uma coisa importantíssima. Além dessa situação ambiental, que ela tem que estar corretamente ambiental, você mesmo acabou de me falar que o Rio Cuiabá já não está tendo peixe, por outras razões de poluição, de lixo, de esgoto químico. Isso aqui é a preocupação. Então, as PCHs, ela vai ajudar isso. Ela recolhe o lixo das usinas, e uma das preocupações mais importantes que nós tivemos aqui nesse estudo, sabendo da identidade do cuiabano com o Rio Cuiabá, desse caráter que tem de peixe e tudo, foi os estudos de transposição de peixe. Então, é um projeto que as pessoas, quando falam em usina, logo remete à cabeça delas como se fosse 6 mansos. E não é nada disso.
É um projeto extremamente adaptado à região. Nós, para evitar inundações, essas usinas são usinas de queda de 5 metros a 8 metros de altura. Então, é o próprio barranco do rio. Então, você vai trabalhar entre a mínima na seca e a máxima no rio. Então, você não vai ter grandes áreas inundadas. É lógico, tem alguma inundação, mas são áreas assim, extremamente pequenas. Então, vou dizer 170 hectares, 200 hectares. Tem uma usina só maior que fica entre a Corizal e Rosário do Oeste, também, que ela tem um reservatório da ordem de 1.000 hectares. Eu queria saber o seguinte, Fernando, veja bem. Às vezes o povo fica preocupado porque vê alguma mídia, vê alguma coisa na televisão dizendo que aconteceu isso, que vai acontecer aquilo. Por exemplo, naquela época que o pessoal começou a falar que Sobradinho, sei lá, em Minas Gerais, que estourou aquela barragem, lembra? Ah, a barragem aí tinha um vazamento. Você deve estar vendo aí, o pessoal que está assistindo deve estar vendo essas imagens. Na barragem do Manso, além dela ser muito alta, tinha uns ladrãozinhos de água que eu acho que é para escoar. Ele explicou, os drenos. E o pessoal ficou preocupado que isso ia estourar. Aí houve uma confusão daqui, um pessoal falando daqui, eu acabei indo lá fazendo uma entrevista com o pessoal de Manso. Mas o que eu quero perguntar para você, as comparações. Por exemplo, lá, a usina de Manso, você está falando de PCHs. A PCHs, pelo que você me falou, pelo que a gente estava trocando uma ideia aqui, é até 30 mega, correto? Exatamente. Então, o potencial da usina de Manso parece que é 230 megas. 230 megas, resumindo. Então veja bem. 200, 300. Então veja bem, ela não tem a transposição de peixe porque o peixe chega ali e para. E a preocupação do ribeirinho, das pessoas que estão aí, que diz que o peixe não sobe, ele não atravessa essa barreira do Manso. Mas você não está construindo o Manso, você está construindo uma PCH que vai produzir menos energia, mas com qualidade superior a qualquer outra usina que já existe no estado do Mato Grosso. Ou eu estou falando besteira? Não, com relação à transposição de peixe, sim. Porque como eu te falei, são 5 metros de queda a 8 metros de queda. Então é perfeitamente plausível você criar mecanismos de transposição de peixe. Tá? Então você lá nesses projetos... Essa barragem que a gente está mostrando para você aí, telespectador, que o Fernando está falando, você pode ir lá que tem uma escada do lado, e você está vendo que a altura do rio ela não sobrepõe muito, ela tem uma base até de 4 metros. Então veja bem, nesse caso aqui, uma das preocupações da gente, essa migração será feita por... Você tem 5 mecanismos nesses projetos. Como ele é muito baixa a queda, estou falando de 5 metros, um pouquinho acima desse pé direito dessa sala, você consegue transpor isso por escada de peixe, que fica 24 horas, 365 dias no ano. Por mecanismo ou tem um segundo mecanismo, que é a abertura das comportas. Quando a vazão ultrapassa 400 metros por segundo, que é o limite de turbinamento, vamos dizer assim, você vai ter que verter essa água. Então, o que você faz? Você abre as comportas vão até o fundo do rio. É diferente do Manso. O Manso, a comporta está lá em cima, a 20 metros do rio. Ele abre os cedetes em cima e tem aquele vertimento. Nesse não, a comporta está lá no fundo do rio. Então, quando você abre a comporta, você pode abrir... São 8 comportas de 8 metros de largura, por 10 a 12 metros de altura. Então, o rio você vai ter uma flutuação da ordem de 5 metros, né, na menor, e 8 metros mais profunda a maior. Né? Então, você vai lá no fundo, abre, então fica como se fosse várias portas dentro do rio. Então, o peixe vai passar. Esse é o mecanismo para quando as vazões estão mais altas, que é justamente no período das piracêmica. Quando a vazão passa, você vai abrir isso, e isso também pode ser uma das coisas que nós estamos combinando com vai ser discutido junto com a SEMA, que nesses períodos críticos, desses períodos de piracema constante, você vai ter todos os mecanismos funcionando. O outro mecanismo é tipo um elevador de peixe, que a gente pretende botar. Você tem uma caixa, o peixe chega, você tem imagem, fotos, né, de sensores, né? Ele vê com a quantidade de peixe, sobe um elevadorzinho e solta em cima. Isso tem muito nas usinas do Canadá, da Europa, eu vi várias, inclusive de Aceritá, que está aqui embaixo do Brasil, está na própria bacia do Paraguai, que está pela Argentina, que é o mesmo tipo de peixe que corre aqui no Rio Cuiabá. Supermercado América, há mais de 30 anos, uma empresa totalmente familiar. Vem fazendo a diferença aqui em Cuiabá. Uma loja sempre perto de você, uma aqui na Avenida das Torres, outra no Industriário, no Recanto dos Pássaros e no Santa Helena. Todo dia tem uma oferta especial para você. Na segunda e na quarta é frutas e verduras. Todo dia a padaria. Quintas-feiras é dia da carne. Você não pode ficar fora dessa. Sem contar, se você quiser fazer um aniversário,
ou coisa parecida, corre para cá que você vai ter o seu bolo de aniversário desejado. Supermercado América, sempre perto de você, fazendo a diferença. Uma lua dessa, olha quem que nos acompanha aí, ó. Sempre, né, Puríssima, sempre bem acompanhada com a gente, né? Pois é, num lugar como esse, tem que ter um material como esse. Essa garrafinha aqui tem 35% menos plástico que as outras convencionais que existem no mercado. Esse é a Puríssima, sempre na frente, né? Mais gostosa. Mais natural. Que a gente mais sente saudades quando viaja, é a que menos polui o ambiente. Puríssima, faça como eu e a Jennifer e a nossa família, sempre com a Puríssima na mão. Fique ligado. Eu sei que todos os pontos, quando você mexe com a natureza, tem os pontos positivos e o negativo. Então veja bem, os pontos negativos hoje são menores do que os positivos para uma hidrelétrica como essa que você está falando. Por exemplo, nós estamos tratando de 6. As 6 usinas que você está falando, um é aproveitamento da outra. E a energia é totalmente limpa, correto? Exatamente, então, energia limpa e os pontos positivos dessas usinas. Primeiro, do ponto de vista de ictiofauna, que é peixe, ele está completamente estruturado para não interromper o processo de migração. Isso é um ponto que não afeta, ou que se vai afetar é muito pouco, você não vai ter esse interrompimento da transposição dos peixes, em todas elas. Tá? Segundo, você tem o efeito de você equalizar em níveis esse rio. Quer dizer, o rio vai ficar constante, não vai ficar flutuando na seca lá embaixo e nas águas lá em cima, que hoje as pessoas aqui do ponto de vista de turismo, todo mundo, nós temos aqui na Grande Cuiabá e Varza Grande, quase 1 milhão de pessoas da Baixada Cuiabá, e ninguém tem acesso ao rio Cuiabá da forma que deveria ter. Qualquer outro lugar do mundo, você vai a um rio desse, com esse potencial, é um motivo de aproveitamento múltiplo, que a gente chama. Sim. Então você teria lá, além da geração de energia limpa, como você falou, energia renovável e limpa, que hoje carece o mundo, e o próprio governo do Mato Grosso está aí com comprometimento que a partir de 2035, se não me engano, o Mato Grosso vai ser carbono zero. Então, e a energia é um fator de desenvolvimento. Mas só cortando um pouquinho, você falou de política agora do governo, já volta nessa história. Você falou assim, por que você acha que o pessoal os deputados acabaram votando contra esse coisa? Por falta de conhecimento ou por falta de quê? Não, eu acho o seguinte, os deputados, eles não conheceram o projeto, não tivemos um debate profundo lá na Assembleia, porque o fórum para isso era a SEMA, que são os órgãos competentes, de pessoas extremamente competentes, a SEMA tem uma equipe de primeiríssima linha, especialista em peixe, especialista em fauna, especialista em construção de barragem, que tem já um currículo enorme, e esse processo está em andamento. Então, foi feito um estudo muito complexo, de todo o complexo das usinas, que a gente vê a rima. Isso levou anos e mais anos, nós estamos falando isso aqui, nós começamos isso em 2011, nós estamos aqui em 2022, ainda estamos falando de usina. Então faz 11 anos que você está nesse projeto. 11 anos cumprindo a regra que tem. Você não pode fazer um processo desse, tem que cumprir todas as determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, passa por processo de competição, a Agência da Água, ANA, e a Agência Ambiental aqui, que é a SEMA. O que aconteceu, os deputados, eles tomaram essa prerrogativa, não sei se é o fato do momento político, enfim, eu me abstenho de trocar expressão, porque não é a minha praia, o nosso negócio não é político, o nosso negócio é empreender, mas o que é mais importante que eu queria deixar claro para você, as PCH são amigas da natureza. Eu acho que tudo que acontece, Fernando, nesse nosso Mato Grosso, e que nós vemos avançando e vem crescendo muito, graças à tecnologia que as empresas de iniciativa privadas acabam trazendo para o nosso estado. Eu queria mandar um recado para o pessoal aí, os deputados, e agora é um ano de eleição, e nós somos bem próximos do dia da votação aí. Eu gostaria do seguinte, eu acho que a importância do deputado, do vereador, do governador, nessas horas, é estudar de fato se isso tudo que você está falando e essas tecnologias que estão chegando para o nosso estado, ela é importante mesmo e se faz a diferença, porque pelo que você está me falando, pelo que eu vi, esse negócio traz um resultado muito grande, além de empregar muitas pessoas. Por exemplo, se você pegar Rosário Oeste, pegar a Corizal, você pegar a Cachoeirinha, você pegar a própria Guia aqui dentro, você vê que é uma escassez de lugares para as pessoas trabalharem. Eles têm dificuldade. As propriedades deles que dão acesso ao rio, eles não podem pescar mais, porque os peixes estão escassos. Eu entrevistei um juiz aposentado,
lá no Pantanal, nessa última vez que eu estive lá, quero até mandar um abraço para ele. Ele falou assim: Jango, as pessoas estão equivocadas quando fala sobre o peixe, porque o peixe que chega no manso é um herói. Porque primeiro ele tem que passar pelo lixo do Pantanal, depois ele tem que passar pelo esgoto das cidades que chega até lá no manso, certo? Então, quer dizer, e uma coisa mais agravante ainda, esses tablados que existem, essas selvas que existem no Rio Cuiabá, ou até no São Lourenço, os peixes são preguiçosos. Todo animal, ele acaba sendo preguiçoso quando tem comida farta. Tipo assim, você pega a onça pintada, está no topo de cadeia, mas quando ela encontra uma carniça, ela come, mas não é um animal carniceiro, ela está ali para ela controlar as espécies. Por exemplo, a capivara doente, ela vai lá e come. O jacaré, ela pega porque é mais fácil, então ela especializou em comer jacaré. Aí você pega, se a onça, que é um animal forte, feroz, daquela forma, ela se acomoda quando achar comida fácil, imagina se os peixes não vai fazer a mesma coisa. Então eu não acredito que o fator hoje dos peixes não está subindo, não está tendo mais peixe, seja por causa da usina de Manso ou por qualquer outra causa. Sim, por essas causas que eu disse, e a população de gente que frequenta e visita o Pantanal hoje é muito maior do que há 10, 15 anos atrás. Agora, sobre a escassez de água, é importante a gente falar sobre isso pelo seguinte: nos últimos anos teve menos chuvas. Você deve ter essa informação melhor do que eu. E essas chuvas, eu acho que elas chegaram atrasadas, ou chegaram em tempos diferenciados, ou chegaram tudo de uma vez. Bem, João, acho que é importante a gente deixar bem claro, as usinas... Primeiro que as usinas não existem ainda, você está me dizendo aqui que já tem problema de peixe que não tem peixe. Segundo que as usinas nem existem e tem problema de escassez de água. A escassez de água é um problema climático. Mais uma razão, aí tem, essa teoria é muito vaga, mais uma razão para que nós investimos em energia renovável. E você não poluir. Entendeu? Qual é o efeito disso? Se você deixa de gerar hidrelétrica e passa a gerar termoelétrica a combustíveis fósseis, importando do gás da Bolívia, que vai chegar aqui a um preço em dólar, mais a uma correção em barril de petróleo, porque na realidade toda a termoelétrica aqui ela é gerada em gás. Mas você está falando em termoelétrica, porque é o seguinte, veja bem, eu estou vendo uma burocracia danada para liberar a hidrelétrica, que você diz que é energia limpa, eu sei que é energia limpa. Agora, para liberar uma termoelétrica que custou 900 milhões de dólares, 900 milhões de dólares ou de reais? Eu não sei ao certo. Deve ser coisa essa já foi liberada de imediato. Não entendi a razão. Eu também não entendo. Tá, então vamos lá, são duas coisas. Deixa eu responder com relação à termoelétrica. Essa termoelétrica, no caso, coincidentemente, no dia que eles vetaram, fizeram a votação proibindo as PCHs, a Assembleia, a SEMA aprovou, em regime de emergência, a construção de uma usina de 288 termoelétrica aqui no Mato Grosso. Essa usina, eu não sou contra a construção dela, porque o sistema ela é emergencial. A EPE fez um leilão de emergência por conta da escassez de energia que já estava ocorrendo no Brasil, e aquele período seco que nós passamos, nas maiores secas dos últimos 90 anos, em 2021, o setor teve que correr atrás de fazer uma usina de emergência. Só que esse custo de uma usina de emergencial, você tem o custo de combustível e tem mais a emergência. Isso é de valores de 7 a 10 vezes mais cara do que uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica não é igual uma padaria que sai lá e vão fazer o pão. Isso demora. No nosso caso, nós estamos há 11 anos estudando, então não é uma coisa simples de ser feita. Você precisa planejar. Se você não planejar o futuro de geração de energia, nós vamos ter que chegar a passar por outros momentos de grave de produção de energia. E esses momentos, o que acontece? Se você não planejou, aí vem a termoelétrica, que é muito mais fácil de construir, porque isso é uma usina comprada, turbina, e com gás, ou queima gás, ou queima petróleo. Só que o custo dela, isso vai refletir depois, o custo dela para o setor é enorme. E isso vai refletir na sua conta. Sem contar que ela vai deixar resíduo, porque ela queima petróleo. Ela vai emitir gás carbono. Então, qual é a razão? A vocação natural do Mato Grosso, aqui independe de Rio Cuiabá, é hidroelétrico. Entendeu? Essa é a vocação natural, porque ele tem a fartura de água, os recursos hídricos do Mato Grosso são muito bons. Supermercado América, há mais de 30 anos, uma empresa totalmente familiar. Vem fazendo a diferença aqui em Cuiabá. Uma loja sempre perto de você, uma aqui na Avenida das Torres, outra no Industriário, no Recanto dos Pássaros e no Santa Helena.
todo dia tem uma oferta especial para você. Na segunda e na quarta é frutas e verduras. Todo dia a padaria. Quintas-feiras é dia da carne. Você não pode ficar fora dessa. Sem contar, se você quiser fazer um aniversário ou coisa parecida, corre para cá que você vai ter o seu bolo de aniversário desejado. Supermercado América, sempre perto de você, fazendo a diferença. As pessoas também me perguntam na rua o seguinte: bom, mas ele vai alagar, vai matar as matas ciliar. Existe essa possibilidade? Não. Vamos lá. O que eu acabei de falar para você, que a usina é extremamente baixa queda, de 5 a 8 metros. O que nós fizemos para evitar relocação de gente, desmatamento? Nós fizemos em cima da cara do rio. Então, o lago é um pouquinho maior, geralmente no barramento, porque você tem que fazer lá um comprimento maior para o vertimento disso. Como eu te disse, tem vertimento por comporta e tem vertimento livre, 90 metros, que é especificamente para os alevinos. Sim. Não tinha necessidade nenhuma desse vertimento livre, porque as comportas dariam conta. Nós fizemos, por orientação dos próprios especialistas, que o alevino, quando ele desova lá, o peixe desce, ele desce no primeiro meio metro do nível de água, o primeiro meio metro. Então, ele teria dificuldade de passar pela comporta. Então, nós fizemos um dispositivo, que é o vertimento livre, vai verter 5%, não mais que isso, de água, da necessidade, que é para esses alevinos descerem. Passa a ser mais um dispositivo de transposição de peixe na descida. Então, o projeto foi muito pensado nesses efeitos ambientais, principalmente na parte de peixe. E da qualidade de água também. Então, o que nós vamos? Nós vamos usar então, o rio, quanto mais limpo, melhor para a usina. Então, a obrigação nossa, a questão até do negócio em si, é manter o rio limpo. Então, não vai passar zero de qualquer lixo ou detrito no rio. Essa situação dos ribeirinhos que você acabou de falar, eu acho que é extremamente importante, porque o pessoal de Acorizal, o pessoal de Rosário do Oeste, isso tem um valor imobiliário enorme, haja visto, não estou te falando, haja visto o que acontece em Manso, agora numa escala muito mais perto das cidades, você vai ter um lazer enorme para a população de baixa renda, porque você pega lá o seu carro, vai lá com a sua família, faz um piquenique na beira d'água. Aqui o lugar do Mato Grosso e Cuiabá é extremamente quente, então ela é bem propícia à relação das pessoas com a água. E isso de dizer que vai acabar, eu vi notícias aí alarmantes, assassinaram o Rio Cuiabá, isso é uma das coisas mais... Falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Nós estamos fazendo um projeto que o projeto vai ficar na calha do rio, ele vai manter um nível constante. Então, essa diferença entre seca e enchente vai acabar isso. E você, com esses pequenos reservatórios, mantendo constante, você desenvolve aí, meu amigo, o céu é o limite. Você desenvolve a área imobiliária, loteamento, hotéis. A soma de emprego e de valorização imobiliária dessas terras que estão na margem do rio é impressionante. Bom, eu não sou um cara especialista nisso ou naquilo política, mas eu sou um cara da natureza, que vive no mato, vive correndo junto com as pessoas que lá vivem. Eu tenho acompanhado o Manso, da usina de Manso até quando ele cai no rio Cuiabá. Você vê a beleza e a pureza da água, é impecável, ela é transparente. Você pode estar vendo as imagens, é transparente. Mas o mais importante disso é que o rio, depois do Manso, ele não baixa nem sobe, ele tem sempre ao mesmo nível. A regularização. Então veja bem, se isso for acontecer no rio Cuiabá, eu vejo que se não for alagar do jeito que você falou, porque eu estou acreditando no que você está falando, a primeira vez que me falaram que ia fazer usinas hidrelétrica no rio Cuiabá, eu dei um pulo dessa altura. Mas peraí, eu não posso sair falando que está errado. Eu primeiro fui atrás para saber e me informar o que podia ou não acontecer. Hoje, eu não estou falando que você está certo, que eu sei que tem os impactos negativos, como a parte positiva você falou que é maior. Mas é tipo assim, o Nandinho lá de Barão de Melgaço, eu fui fazer uma entrevista com ele, ele faz parte lá ele é secretário de quê da prefeitura lá? É um cara bacana, e ele disse para mim o seguinte, que o Manso acabou com o rio Cuiabá. Bom, antes de você responder, eu falei com a dona Maribete também, estive conversando com ela, ela contou uma história para mim super interessante. Ela faz parte da coordenação do Sebrae e ela disse para mim, olha, Jean, quando eu nasci aqui em Barão do Melgaço, minha mãe falava assim, fica cuidando do fogo aí que eu vou ali buscar um peixe. O que você quer comer? Quer comer pacu ou pintado? Ela não demorava meia hora, 40 minutos, voltava com o peixe limpo e a gente comia. Quer dizer, a geladeira era o rio. Mas depois, com o tempo, isso veio acontecendo, e o que aconteceu? Os peixes estão escassos. Quer dizer, então já existe a escassez
dos peixes desde antes. Ela até acha que é o manso. Mas depois a gente andou conversando, ela ficou assim, tal, quer dizer, mas eu achei bem bacana, bem madura o que ela falou. E o secretário de Meio Ambiente também, lá do Barão de Melgaço, ele acha que o grande causador da escassez de peixe, de um monte de coisa, é a usina de Manso. Tá? E se construir mais usinas, vai ficar pior. Quer dizer, pelo que você está falando, não tem nada a ver. São usinas completamente diferentes. E as pessoas, ao Manso, ele não permite a transposição do peixe, essa permite com vários dispositivos. Tá. E o que é importante é o seguinte: qual o sentido dessas PCH? Essas PCH só tem sentido porque tem um manso em cima que regulariza o rio. Ah, aquele é tipo uma caixa d'água. É caixa d'água. Ah, que bacana. Essas usinas é zero de reservatório. Então, ela não tem... Então o reservatório é o do Manso. É do Manso. Então não vai mudar nada. Não muda nada. Então é o seguinte: o que acontece? Tem um ponto que eles falam do pulso do Pantanal. A água que chega, né, no pequeno reservatório, ela leva 9 minutos para passar na turbina. Então o efeito do pulso é zero, porque nenhuma usina tem reservatório. Ela tem só, ela levanta um pouquinho para gerar a queda de 5 metros. Para gerar energia, desculpa estar te cortando, mas porque a pessoa que está do lado querendo entender igual eu quero entender também. Por exemplo, para ela fazer girar o rotor, ela tem que ter uma velocidade, a água. Eu estive lá no Manso, o pessoal pode estar vendo aí, que tem o lago, e tem um desnível de mais de 50 metros, aí a água entra nas 4 turbinas, que são 4 turbinas lá, e ela faz um rotor girar que uma velocidade imensa. Exatamente. A força dessa queda a usina, a energia você gera por altura, né, a queda d'água versus volume de água. Então, volume maior, queda menor. Volume menor, queda maior. Então, se você quer fazer um usina de 100 metros, 200 metros, ele tem um outro dispositivo de geração. E a gente não pôde fazer maior justamente para os efeitos maléficos que vinha causar na região, que há grandes lagos, é impossível de fazer isso. Então, para fazer só na calha do rio, essas usinas são de pequenas quedas. Então, você tem a água chega naquele nível, entra na turbina, e a turbina gira um rotor lá, que gira um eixo que vai para o gerador. Esse efeito que gera energia. Então, a usina hidrelétrica é uma das energias mais limpas que tem, porque ela é constante e você usa a força da água, não tira uma gota d'água. E ela tem que, forçosamente, ela vai cuidar que essa qualidade dessa água. É lógico que eu não vou ter processo nenhum de tratamento de água, mas ela vai preocupar com o rio, porque é o negócio dela ter o rio limpo. E enquanto esse reservatório que eu te falei, como ela não tem reservatório, ela tem níveis constantes, a água que entra e o volume de turbinamento, ela vai passar em 9 minutos. Então o efeito de Pantanal, de pulso do Pantanal, quem segura é o Manso. Veja bem, você está falando que você tem uma turbina, as turbinas que vai gerar energia, ela tem uma caixa pequena. Mas e se der uma enchente? Como é que vai fazer? Você vai ter que parar de produzir energia ou ela vai passar por cima? Como é que isso resolve? Não, esses tem os vertedores, que são as comportas. Sim, vai sair, mas daí ela não vai gerar energia? Você tem o volume de água que continua passando pela turbina e o excedente sai pelas comportas. Quando você abre essas comportas para passar esse volume de excedente, você está abrindo também para todos os peixes passarem então, normalmente. Quando o nível, uma enchente muito grande, tem uma particularidade dessas usinas, que quando tiver muita chuva, volume acima de 1.000 metros cúbicos por segundo, 800, o que acontece? O nível jusante na parte de baixo da usina vai subir. E aí essa queda de 5 metros pode não ter a queda. Nesse caso, não tem geração. Aí você vai abrir todas as comportas e vai ficar sem geração, porque você não tem a queda que você precisa. Então, mais um efeito completamente distinto dessas usinas. Fernando, se você quer saber mais sobre essa história, porque ela está rendendo muito, e saber mais um pouco sobre a opinião do Fernando e do que a gente está conversando, fique ligado, no próximo programa você vai ver na íntegra o que falta você saber. Pesque Aventura com Jango. Oferecimento Supermercado América. Sempre perto de você. Guru do iPhone. A qualidade e confiança que você precisa.